Bom dia, irmãos. Graças a Deus, estamos reunidos para adorar o Senhor. Sejam muito bem-vindos a esse culto maravilhoso, culto de adoração ao Senhor. É sempre bom podermos estar reunidos para adorar e cultuar o nosso Deus. É sempre um privilégio. Eu não sei se você fica ansioso para esse dia, mas eu fico animado quando nós estamos reunidos, quando nós vamos nos reunir para adorar o Senhor. Rever os irmãos, essa realidade aqui em Salvador é ainda mais intensa, porque no interior onde eu estava, a gente se via durante a semana, a gente ficava assim, animado para estar no culto, mas não tinha aquela surpresa, né? Porque a gente via os irmãos durante a semana, mas aqui os irmãos moram longe e dificilmente a gente se vê durante a semana, né? Então é bom estarmos aqui, é bom rever os irmãos, né? Então, amém por isso. Irmãos, eu gostaria de pensar hoje com os irmãos, e refletir hoje com os irmãos a respeito da graça e a verdade na prática, na vida do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos deixar um pouquinho Colossenses, mais uma vez, vamos pensar a respeito da graça e a verdade na vida do nosso Senhor Jesus Cristo e como é que isso se aplica na nossa vida, como é que isso, o que é que isso tem a ver? Graça e a verdade era algo somente para Cristo? De alguma maneira isso reflete a nossa vida? Nós temos que de alguma maneira refletir também graça e verdade, né? Então eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito desse tema, tá bom? E para isso eu gostaria que fôssemos para o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 18. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 1 ao 18. A palavra do Senhor diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que João mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, mais ou menos às 12 horas do dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais volte a ter sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Vamos orar. Senhor, nos ajuda a desenvolvermos ou evidenciarmos graça e verdade em nossas vidas em alguma medida. Certamente não iremos fazer como Cristo fez
em seu ministério. Mas nos ajuda, Pai, como exemplo, no exemplo de Cristo, podermos revelar isso para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o prólogo de João, capítulo 1, nós não vamos lá para nós ganharmos tempo, mas se você lembrar, o prólogo, nós temos do versículo 1 até o versículo 2, isso que nós chamamos de prólogo, fica do versículo 1 até o versículo 2. E o prólogo é uma antecipação de alguns assuntos que serão tratados mais amplamente em todo o Evangelho de João, certo? Em todo o Evangelho de João, alguns assuntos que ele fala no prólogo são mais desenvolvidos, alguns assuntos. Um dos assuntos antecipados por João no prólogo é a graça e a verdade. João diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, não é? Mas esses dois termos não são conflitantes entre si. A graça e a verdade não são duas coisas conflitantes, mas elas se completam na verdade, como os dois lados de uma só moeda. O Senhor é cheio de graça e também cheio de verdade. Nós podemos diferenciar a graça da verdade, mas nós não podemos separá-las, principalmente na vida do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, compreende-se por graça tudo o que diz respeito àquilo que envolve misericórdia, amor, bondade e todas as virtudes existentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, graça envolve todas essas coisas: misericórdia, graça, bondade. A verdade, então, precisa andar de mãos dadas com essas coisas. Tudo que é cheio de graça é baseado, deve ser baseado na verdade. E tudo que é cheio de verdade deve ser baseado, deve ser completado com a graça. E nesse capítulo aqui, essas duas verdades podem ser observadas de forma prática na vida do Senhor Jesus Cristo. E dessa maneira, o Senhor Jesus Cristo é aqui para nós como um modelo de graça e de verdade. Então, em alguma medida, nós podemos desfrutar disso. Nós podemos desenvolver a graça e a verdade na nossa vida, assim como Cristo viveu. Versículo 1, gostaria, portanto, de convidar vocês a conhecer essa graça e a verdade na vida do Senhor Jesus Cristo, a partir desses textos, do versículo 1 até o versículo 18. É claro que nós vamos ver o Senhor desenvolvendo tudo isso, a graça e a verdade, em todo o Evangelho de João, mas especificamente eu acho que aqui ressalta mais essa ideia de Jesus Cristo demonstrar graça e verdade. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus Cristo demonstra graça e verdade quando ele age com mansidão. O que é mansidão? Mansidão é abrir mão dos seus direitos. Mansidão é você saber que você tem direito de algo, mas você não fazer caso ou não se esforçar tanto para que aquele direito seja seu, seja usufruído. Veja comigo os versículo 1 até o versículo 3, assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muitos discípulos, mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Então João já explica aqui que esse batismo aqui não era por Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo não batizava, e sim os seus discípulos faziam isso. Ele então deixa a Judéia, versículo 3, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Aqui nós temos o ponto de partida do Senhor Jesus Cristo para a famosa narrativa de Jesus Cristo com a mulher samaritana, que nós vamos também olhar. Mas como é que nós vemos graça e verdade aqui? Nós vemos graça e verdade aqui no fato de Jesus Cristo abrir mão do seu direito de estar ali ao lado de João batizando, se bem que ele não batizava, sim os seus discípulos. Ele prefere sair. Essa é uma passagem muito interessante, porque João não nos dá muitas informações das reais razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo se importou com o que os fariseus disseram a respeito dele.
Então, o que nos é dito é: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer, normalmente Jesus Cristo ele não se importa com aquilo que os fariseus dizem e contrapõe aquilo que ele diz, que eles dizem. Mas Jesus Cristo se importa aqui. O fato é que Jesus Cristo se importa com aquilo que os fariseus disseram. Olha, Jesus está batizando mais discípulos do que João Batista. E a atitude de Jesus Cristo aqui é interessante. Jesus Cristo simplesmente deixa ali a Judéia para se retirar para a Galileia. Ele não impõe nada. Ele diz: não, eu tenho direito de estar aqui. O batismo de João Batista é o meu batismo. Os meus discípulos estão batizando porque eu vim como um cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Jesus Cristo não faz isso, irmãos. Jesus Cristo simplesmente deixa a Judéia, sai dali e vai para outro lugar. Algumas razões, pelo menos 3 teorias tem aqui. Uma das razões é que ele não queria antecipar o que estava preparado para outro momento, que era a sua morte. Ele sabia que havia um tempo determinado para os decretos de Deus, para cada acontecimento de sua vida. E ele também sabia que ainda não havia chegado o momento apropriado para a sua morte. E com o conhecimento de que os fariseus obtiveram a respeito dele, poderia gerar então essa perseguição antecipada. Muitas vezes a gente vê Jesus Cristo no Evangelho de João se retirando porque não era chegado o seu momento. Mas parece que aqui não é esse ponto. Não é o ponto aqui. Mas nós temos outras opções com relação à razão pela qual Jesus Cristo se importou com os fariseus. Em segundo lugar, Jesus, por temer que pudesse haver uma tendência para polarizar os dois ministérios, determina então minimizar o estrago aqui potencial que poderia acontecer, né? Algum estrago, né? Alguma polarização do ministério de João. Em terceiro lugar, o Senhor tinha um carinho tão grande por João Batista que não toleraria nem a possibilidade de surgimento de alguma desavença, não entre os dois, mas entre os discípulos de Jesus e os discípulos de João. Nós precisamos entender aqui o seguinte: olha, os discípulos de João não eram os discípulos de Jesus? Não necessariamente. João Batista apontou para Cristo, vejam, o Cordeiro de Deus. Mas nem todos que estavam com João, os discípulos de João, seguiram Jesus. Nós vimos que poucos seguiram Jesus Cristo, né? Poucos seguiram Jesus Cristo, foram até onde ele estava. Muitos ficaram ainda com João Batista. A ideia é que João Batista ainda estava ali explicando, ensinando, para que eles se tornassem de fato discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então o ministério de João Batista continuava aqui. Vai chegar um momento em que João Batista vai deixar esse ministério. Olha, eu não vou mais continuar porque o noivo já chegou, né? Jesus Cristo. Então não vou mais continuar o ministério aqui. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aquela famosa frase é nesse momento de transição. João Batista então sai e deixa então Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo antecipa isso aqui. Jesus Cristo, ele sai, né? Então a primeira opção eu acho pouco provável. Porque a partir do momento em que o Senhor iniciou seu ministério, ele já começou a sofrer certa perseguição. Então eu acho que não foi por causa de perseguição ou por causa de uma perseguição antecipada que Jesus Cristo deixou a Judéia e foi para a Galileia. Mas nós não precisamos excluir as duas últimas, né? O fato de Jesus não querer polarizar o ministério e o fato de Jesus amar João Batista. Então nós não precisamos excluir essas duas ou escolher uma em detrimento da outra. Nós podemos unir as duas razões, essas duas últimas razões. Havia de fato um perigo de polarização que causaria desavença entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus Cristo, e assim poderia haver uma certa dificuldade em relação ao testemunho do Senhor Jesus Cristo, o testemunho de João e o testemunho dos discípulos de Jesus. O Senhor também amava João Batista e por causa disso decidiu. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, mas ele decidiu deixar
por amor a João Batista também. Então nós não precisamos excluir essas duas coisas, por causa da polarização que poderia surgir e por causa do amor que ele tinha. O que é que nós aprendemos com isso aqui? Nós aprendemos que nós podemos também fazer isso. Nós podemos abrir mão dos nossos direitos. Isso é uma maneira de demonstrar graça. Mansidão é demonstração de graça na vida dos nossos irmãos. Então, existe algo que nós estamos lutando contra os nossos direitos. Nós temos direitos de fazer algo. Se aquilo vai causar problema, se aquilo pode causar polarização, se aquilo pode causar desavença entre as pessoas, entre os irmãos, eu prefiro abrir mão disso. Eu prefiro abrir mão dos meus próprios direitos. Então Jesus Cristo demonstra mansidão aqui, né? O que o mundo diz é: vá atrás dos seus direitos. O que a Bíblia nos diz é: abra mão dos seus direitos muitas vezes para a paz, para manter a paz. Pedro vai nos dizer: se possível, se esforcem, parafraseando, não estou lembrado exatamente o versículo, mas busquem a paz entre todos os homens, né? Esforcem-se por isso, persigam a paz, né? Então, em primeiro lugar, nós vemos a graça e a verdade aqui na vida de Jesus Cristo, ao Jesus Cristo abrir mão dos seus direitos, agindo com mansidão. Isso deve nos constranger, irmãos, porque Jesus Cristo tem direito. Jesus Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Nós não temos direito de nada. Muitas vezes nós lutamos, né? Nós brigamos, nós promovemos guerras por causa dos nossos direitos. Irmãos, o nosso direito é de estar no inferno. Mas nós não temos. Tudo que nós temos é graça. Então, por que não abrimos mão daquilo para o bem do outro, para o bem do ministério, para o bem do testemunho do Senhor? Em segundo lugar, irmãos, Jesus Cristo demonstra graça e verdade ao cumprir a vontade do Pai na busca pelo pecador. Jesus Cristo demonstra graça e verdade ao cumprir a vontade do Pai na busca pelo pecador. Versículo 4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Perceba, eu quero que você perceba essa frase, essa expressão: era-lhe necessário. Irmãos, o curso do Senhor Jesus Cristo estava determinado por Deus. Jesus Cristo deveria seguir à risca aquilo que Deus havia determinado. A vontade do Pai para o Senhor Jesus Cristo era a sua prioridade. Por isso, nós vemos aqui que Jesus Cristo diz que se fazia necessário passar por Samaria. Essa era a vontade do Pai. Era necessário, diz respeito ao cumprimento da vontade de Deus. Não era comum judeus passarem por Samaria, judeus puros. Os judeus tinham uma briga entre si. João Batista vai dizer que os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não se davam, né? Por conta disso, muitos judeus, quando iam para Galiléia, saírem da Judéia para a Galiléia. Então imagine Judéia aqui embaixo, a Galiléia aqui em cima, e entre os dois temos Samaria. O caminho mais curto é passar por Samaria. Se você não gosta do seu vizinho, você vai ter que arrodear, né? Então você vai fazer uma volta mais longa. Então os judeus faziam isso. Para não passar por Samaria, eles arrodeavam para chegar na Galiléia. Então era uma viagem muito longa, cansativa. Mas eles faziam todo esse esforço porque eles odiavam os samaritanos. Mas por que esse ódio? Por que os samaritanos eram tão odiados? Irmãos, eu acho que nós vamos chegar ainda. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso, quando os judeus não se davam com os samaritanos. Mas o Senhor Jesus Cristo fala da necessidade de passar por Samaria. Não porque seria o caminho mais curto, apesar de ser, mas algo importante iria acontecer naquele lugar ali. Algo extraordinário iria acontecer na vida dos samaritanos.
A vontade do Senhor na vida a vontade do Pai na vida do Senhor pode ser observada nos seguintes pontos. Prestem atenção. O Senhor Jesus Cristo sabia que os samaritanos precisavam ouvir a respeito do verdadeiro Messias. Era-lhe necessário atravessar a província. Irmãos, os samaritanos não consideravam a Bíblia judaica como a Bíblia inspirada por Deus. Eles não consideravam. Eles só consideravam o Pentateuco. Ou seja, a Bíblia deles, até hoje, é o Pentateuco. Existem poucos samaritanos, mas ainda eles têm o Pentateuco. E por causa disso, eles tinham só parte da revelação de Deus. Eles não conheciam o plano de Deus de salvação por meio do Messias. E quem seria esse Messias? O desenrolar para isso. Com isso, eles criaram na mente deles, eles criaram com base apenas no Pentateuco, a figura de um Messias que não é completo. Portanto, eles não conheciam de fato o Messias. Eles sabiam que o Messias viria. Eles sabiam que um profeta viria. Por isso a mulher samaritana disse: eu sei que o Senhor é profeta, né? Na continuação, no versículo 19, se eu não me engano. Mas eles não conheciam o profeta no sentido progressivo da revelação de toda a Bíblia. Então Jesus Cristo entendia que eles precisavam conhecer o Messias. E lá ele se revela para eles. Eu sou o Messias, ele vai dizer para a mulher samaritana. A mulher samaritana corre, deixa o seu vaso lá de pegar água e vai. E os samaritanos são convertidos, creem no Senhor Jesus Cristo e professam: este de fato é o Senhor do mundo, né? O Salvador do mundo, não só dos judeus, mas do mundo. Em segundo lugar, Jesus Cristo sabia a vontade do Pai e buscava, porque a mulher samaritana necessitava de salvação. Não era necessário passar por Samaria, porque a mulher samaritana precisava conhecer o Messias. Porque por meio dela, a história dos samaritanos iria mudar ali. A história dos samaritanos iria mudar. Versículo 5 diz: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta, que é mais ou menos 12 horas. Gênesis 33 e 19 narra esse acontecimento. Nós não vamos olhar lá. Mas narra o acontecimento de que Jacó ele estabelecia poços. Era um lugar sagrado para os samaritanos ali. Aquele lugar era um lugar sagrado. João nos diz que Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Que era uma espécie, na verdade, de uma fonte, mas que essa fonte não mais funcionava. A ideia é que era água parada. Essa fonte parou de jorrar, não funcionava mais. João quer destacar aqui, ao dizer que Jesus estava cansado, certamente, a humanidade de Cristo, né? Jesus Cristo, na sua humanidade, era limitado às fraquezas humanas. Assim como ele pede água, aqui demonstra essa humanidade de Jesus Cristo. Mesmo sendo o Verbo de Deus, que estava no mundo, estava junto ao Pai, coeterno com o Pai, e nós vimos em Colossenses que ele é a imagem do Deus invisível, ele é também 100% homem, 100% ser humano, e sente dor, sente cansaço, sente sede, sente fome. A sua humanidade nos proporcionou a substituição, irmãos. Ele era um de nós, um ser humano, e por isso pôde morrer em nosso lugar, satisfazendo a justiça de Deus. João quer destacar aqui, esse Verbo, ele é gente como nós. Ele sente sede, ele sente cansaço. Nisto, versículo 7 diz: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. O Senhor Jesus Cristo humildemente pede água à mulher misteriosa, né, que veio ali tirar água. Ela não
tem ideia que a partir do momento em que Jesus Cristo pede água, a sua vida daria uma volta de 180 graus. A sua vida iria mudar completamente ali. Ela não fazia ideia nesse momento. Jesus então pede água a ela. E João coloca aqui um parêntese, e aqui eu quero destacar aquilo que eu comecei a falar. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Ele faz esse parênteses porque possivelmente os seus discípulos ele coloca um parêntese aqui porque o judeu, na continuação, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes a beber de mim, pedes de mim a mim, que sou mulher samaritanas. Pedes beber a mim, que sou mulher samaritana. E aí diz, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Irmãos, Jesus aqui derruba qualquer preconceito que poderia existir ali, qualquer preconceito racial. A nota que João diz aqui, os judeus não se davam, traz a ideia de que os judeus nem comiam no mesmo vaso, nem comiam no mesmo cântaro, né? A ideia de cântaro ali é um vaso que era usado tanto para pegar água quanto para comida também. Nem mesmo usavam isso. Existia de fato uma grande lacuna entre eles, os judeus e os samaritanos. Irmãos, os samaritanos eram mestiços. Eles não eram judeus puros. E o Senhor não permitia que o seu povo, eles entendiam isso, que o seu povo, o povo de Israel, se unisse com outros povos em matrimônio. Eles deveriam se abster dos outros povos, eles não deveriam se relacionar com os outros povos. No entanto, no tempo do exílio, quando os israelitas foram para o exílio, ficaram um remanescente em Israel. Então, os outros povos vieram habitar em Israel e esse remanescente, então, começou a se unir com os outros povos e começou a surgir judeus mestiços. Não eram judeus puros. Então existia um preconceito baseado em fatos com relação aos judeus e os samaritanos, que na verdade não seria um preconceito, né? Seria um conceito formado deles aqui. Eles entendiam que eles não poderiam se misturar. Mas Jesus Cristo coloca então, quebra então essa barreira preconceituosa dos judeus para com os samaritanos. Por isso existe aqui uma surpresa por parte da mulher. Quando lhe diz, sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. E também parte dos discípulos. Os discípulos também demonstram essa surpresa quando eles voltam com a comida e veem que Jesus Cristo estava falando com a mulher, mas eles não ousam perguntar nada ali, mas eles demonstram surpresa. Como é que Jesus Cristo, né? Como é que o nosso mestre está falando com aquela mulher samaritana? Com a mulher e ainda por cima samaritana? Mas eu quero que você note aqui, irmãos, a estratégia, se podemos falar assim, a estratégia de Jesus Cristo para alcançar o coração daquela mulher. O Senhor não faz um culto ao ar livre. O Senhor não sai entregando folhetos. O Senhor não sai convidando para o culto à noite. Olha, a mulher samaritana, nós vamos fazer um culto aqui em Samaria. Eu quero que você venha, tá bom? Pega aqui um folhetinho. Não, Jesus não faz isso. Eu não estou dizendo que isso é errado, certo? Mas Jesus Cristo não faz isso. Jesus Cristo simplesmente aproveita a oportunidade. Na verdade, Ele não aproveita, Ele cria a oportunidade para falar, para expor o Evangelho, para mostrar quem verdadeiramente é o Messias. Jesus Cristo, irmãos, estava aqui no pior horário, no pior lugar, nas piores condições do dia, meio-dia. Ele estava cansado. Ele podia muito bem não pensar nisso, mas ele entendia a necessidade da salvação daquela mulher. Ele entendia que ele precisava aproveitar aquela oportunidade para falar de si, para mostrar verdadeiramente quem era o Messias.
O que nós aprendemos com isso é que nós não precisamos esperar um momento ideal, uma hora ideal. Nós podemos demonstrar graça e verdade na vida dos descrentes, aproveitando das oportunidades ou criando as oportunidades. Nós não precisamos buscar, esperar por um momento ideal, uma hora ideal, um momento ideal. Quando estiver no momento certo, aí eu falo. Nós não precisamos. Os pecadores necessitam da graça de Cristo. E eles não estão sempre em lugares favoráveis. Os pecadores não estão sempre em momentos favoráveis. Os pecadores não estão esperando você falar de Cristo para eles. Eles não vão aparecer quando as condições estiverem favoráveis. Os pecadores aparecem, as oportunidades aparecem, nos momentos em que não são necessariamente favoráveis. Quando você está trabalhando, ocupado no seu trabalho, é nesse momento que você vai falar de Cristo. Quando você está viajando, quando você está trabalhando no Uber, né? Quando você está na fila do banco, né? Cansado ali, esperando chegar o seu momento de sacar o seu dinheiro ali no sol quente. No Ceará é assim, quando as pessoas vão tirar o Bolsa Família, né? Fica uma fila enorme. Então você imagina aí uma fila enorme ao meio-dia, um bocado de gente ali. É nesse momento em que você precisa pregar a palavra de Deus. Não dê a volta para não falar de alguém. Os judeus faziam isso. Eles davam a volta porque não gostavam. Jesus Cristo não quer que você dê a volta pelos pecadores que precisam de Cristo. Jesus Cristo quer que você passe no meio deles, para que você pregue o Evangelho. Tenha sempre a intencionalidade para anunciar o Evangelho. Esteja sempre na sua mente a necessidade. É necessário falar de Cristo. É necessário anunciar quem Jesus Cristo é de fato. Vá na casa do seu vizinho. Não passe por longe, não. Não fique sem falar com ele, né? Crie oportunidades. Leve um bolo. Leve uma tapioca, né? Faça alguma coisa para que você possa falar. Vá lá pedir água, né? Me dê água, por favor, no meio-dia. Aí você aproveita e diz, olha, você sabe quem foi que pediu água meio-dia? Né? Aí você começa a falar. Jesus Cristo, uma mulher samaritana. E eu vim essa hora porque eu quero falar disso para você, né? Então, aproveite as oportunidades. Nós vemos aqui Jesus Cristo demonstrando graça na prática, graça e verdade, ao falar de Cristo, ao falar dele, ao anunciar verdadeiramente quem é o Messias. Os pecadores não sabem quem é o Messias. Eles esperam um governante poderoso aí, né? Que chegue e dê cabo a todos esses problemas do mundo. Mas nós sabemos que não virá. Cristo é esse. Nós precisamos anunciar isso. Em terceiro lugar, irmãos, e eu acho que é o último ponto, em terceiro lugar, Jesus Cristo demonstra graça no oferecimento da vida eterna. Replicou-lhe Jesus, versículo 10, replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias, e ele te daria água viva. O Senhor, no capítulo 3, conversa com Nicodemos, agora com uma mulher samaritana. Pessoas completamente diferentes. Primeiro, uma delas é um homem. No capítulo 3, nós vemos Jesus conversando com esse homem. Um erudito, poderoso em palavras, respeitado. Um judeu ortodoxo, teologicamente preparado. E na outra cena, uma mulher simples, possivelmente uma mulher do mundo, sem estudos, sem influência teológica,
talvez conhecendo somente poucas coisas da religião popular, né, que passava ali que corria pelos samaritanos, mas os dois têm algo em comum. Os dois eram pessoas necessitadas da graça de Deus. Os dois necessitavam de vida, da água da vida eterna. Os dois estavam mortos em seus pecados, cegos às verdades espirituais. As perguntas, a afirmação de Jesus Cristo, quando Ele oferece a água da vida, revela a ignorância espiritual dessa mulher. Assim como Nicodemos também revelou essa ignorância espiritual, apesar de ele ser um grande homem dos judeus. Ela diz, respondeu-lhe ela, versículo 11, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Irmãos, Jesus com certeza não está pensando aqui em água natural. Está pensando na água viva, na água viva que é dado pelo próprio Senhor. No profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o Senhor diz assim, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não têm água. Então a ideia da água viva aqui reflete aquilo que o Velho Testamento já dizia com respeito àquilo que o Senhor Deus dá, a água viva. Mesmo que os leitores de João tenham pegado esse gancho aqui, que essa referência da água viva aqui é uma referência ao Antigo Testamento, é referência ao próprio Deus, a mulher samaritana não entendeu isso. Ela pergunta, talvez num tom de ironia, não é? Porque para ela era improvável que alguém poderia ser maior do que a fonte, poderia dar uma outra fonte, poderia providenciar uma outra água melhor do que aquela que Jacó deu. Porque ela diz, no versículo 12, és tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? A palavra água viva poderia significar aqui água fresca também. Água de uma fonte corrente. Ela poderia ter pensado que Jesus estivesse oferecendo ali talvez uma outra fonte em outro lugar, ou que ele tivesse cavado uma outra fonte e está ali, venham beber essa água. Por isso ela diz, você não é melhor, você não é maior do que o nosso Pai para nos dar uma outra fonte, né? Talvez ela tenha pensado isso, Jesus, no entanto, se coloca de fato maior do que Jacó, ao dizer, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Eu sou maior do que Jacó mesmo. Porque quem beber dessa água aqui, dessa fonte, vai voltar a ter sede. E ele diz, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna. No Evangelho de João, há passagens em que Jesus é a água viva. E há passagens em que Jesus dá da água viva. Nesse capítulo, a água da vida é dada para Jesus, é dada por Jesus. É dada por Jesus para satisfazer os anseios espirituais dos pecadores que precisam de Cristo. Irmãos, Jesus Cristo nos ensina aqui, ao oferecer a água viva, é que há uma escassez no coração de cada pecador sem Cristo, uma escassez da água viva, a salvação da sua alma, a operação do Espírito Santo na vida deles. No seu diálogo com Nicodemos, ele menciona a água junto ao Espírito Santo. Ou seja, somente o Espírito Santo pode saciar a sede do coração de alguém, a sede do coração do pecador. No entanto, essa escassez de água, essa necessidade que o pecador tem, ela não é percebida
pelos pecadores. Eles não sabem que estão com sede de água. Eles estão precisando, eles estão raquíticos de água. Eles estão com a garganta ressecada da água viva, mas eles não sabem onde encontrar, eles não sabem como obter essa água, mas estão necessitados. Por isso não conseguem encontrar a fonte da água viva que sacia a sede inconsciente do coração do pecador. E o que vão fazer? Procuram em lugares onde eles não encontram de fato essa água. Procuram na alegria do mundo, procuram nos prazeres do ego, procuram nos prazeres que o mundo dá. Esses bebem uma água que logo lhes traz sede, que não os satisfaz completamente. Jesus Cristo aqui oferece essa água que satisfaz completamente. A ideia é que, à medida em que você se apropria que você toma essa água, você não precisa buscar em outras fontes. Essa água é suficiente para a sua vida. Você não precisa de um outro alimento. Jesus Cristo diz também que Ele é o alimento, o pão vivo, e quem comer desse pão é saciado. A ideia de que nós não precisamos buscar em outros lugares, em outras fontes. As pessoas, para saciarem-se nessa sede, que não conseguem encontrar na água viva por si só, buscam saciar-se com dinheiro, com mulheres, com fama, com trabalho, com coisas até legítimas, com a família, com a igreja, sendo religiosos apenas. O que a palavra de Deus diz é que eles estão cavando poços para si, poços cheios de lama. Somente a água viva e eterna que Cristo oferece na palavra é que sacia a sede do pecador. Pare então. Se você tem buscado saciar a sua sede em cisternas vazias, cisternas sujas, pare. E eu me refiro ao mundo. Pare de buscar saciar a sua sede da eternidade, a sua satisfação, buscar satisfazer as suas necessidades nas coisas do mundo. Somente Cristo pode saciar a nossa sede. Somente Cristo pode saciar a sede eterna do coração do pecador. O homem busca saciar a sua sede, mas somente em Cristo ele terá satisfação completa. Somente na pessoa de Cristo. A mulher samaritana, como Nicodemos, então, com a mente fixada demais nesse plano terreno, não conseguiu compreender que essa água que Jesus Cristo está oferecendo aqui é a água espiritual, essa água que sacia o coração, a sede dela. Ela disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Não pense que essa mulher, ao dizer isso, ela mostra compreensão da verdade espiritual que Jesus Cristo está dizendo aqui. Ao dizer isso, ela não está dizendo: olha, eu entendo, eu compreendi, o Senhor é água viva, me dê essa água, Não. Ela não demonstra compreensão quando nós seguimos o texto. Então, não é uma compreensão de que Jesus Cristo é água viva. Lembram que a ideia de água viva, ela pode trazer também a ideia de água fresca, a ideia de uma água de uma fonte nova que está jorrando. Então, talvez o que passou na mente da mulher samaritana foi: esse homem encontrou uma fonte de águas e sabe onde é que tem. Ele está me oferecendo essa água. E as fontes de águas eram fontes geladinhas, frescas naquela região. E ela diz: Senhor, dá-me dessa água que o Senhor encontrou, para que eu não volte aqui nesse poço. Por que ela não queria voltar nesse poço? Porque era cansativo. Ela vai ao meio-dia, possivelmente, porque ela não queria se encontrar com as outras mulheres que iam de manhã, num horário mais fresco. Eu vou nesse horário porque as pessoas não vão me ver. E isso era cansativo para aquela mulher. Isso era doloroso. Pesava. Ela não queria mais aquela situação ali.
Ela queria essa água que Jesus ofereceu para ela. Talvez essa fonte, né? Essa água dessa fonte. Na mesma proporção aqui daquilo que os discípulos de Jesus Cristo, ao receberem o pão multiplicado, buscaram. Eles queriam apenas o pão. Se esforçaram, atravessaram o mar da Galileia para ir para Cafarnaum. Esforçaram, fizeram todo aquele esforço e chegou lá: Senhor, nós queremos mais comida. Jesus Cristo diz: trabalhem não para obter aquilo que é terreno, não para obter esse alimento que eu estou oferecendo para vocês, mas para obter a vida eterna, que é a mim que vocês devem procurar. Essa mulher não compreendeu isso. Essa mulher não compreendeu que aquilo que Jesus Cristo estava oferecendo era a água da vida, o seu próprio corpo para ela, o seu próprio ser, a sua vida sendo oferecida a ela. Se não houver uma compreensão exata, esclarecida pelo Espírito Santo na necessidade de água no interior do ser humano, ele jamais perceberá essa escassez e fará como essa mulher. Vai tentar buscar a Deus apenas para alcançar esses bens materiais. Se esforçarão em vão. É isso que o tema do capítulo 6, quando como eu já falei, que os discípulos, a grande multidão, se esforça para buscar mais alimento ao atravessar o mar da Galileia, se esforçam em vão, porque estão procurando apenas aquilo que é físico, aquilo que é terreno. Enquanto não há necessidade, a compreensão dada pelo Espírito Santo da nossa necessidade da água viva, nós iremos apenas buscar aquilo que é visível aos nossos olhos. Podemos chegar na igreja apenas para buscar as bênçãos de Deus. Eu estou com um problema no meu lar, vou para a igreja para isso resolver. Estou com um problema financeiro, vou para a igreja, para o pastor orar, os irmãos orarem e essas coisas resolverem. Eu estou com um problema de saúde, vou para a igreja, pode ser que lá eu seja curado. Estou indo com a motivação errada, me esforçando em vão, porque eu não estou buscando o principal, a comunhão com Cristo, a água viva que é Cristo. Por isso o Senhor, com graça e verdade, ajuda aquela mulher a compreender o seu real problema. E esse é o quarto ponto da nossa pregação e o último. Jesus Cristo não era 3, era 4, certo? Jesus Cristo mostra, revela com graça e verdade a necessidade que ela realmente tinha. O Senhor Jesus Cristo disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Depois que ela diz: Senhor, dá-me dessa água, Jesus diz: vá buscar o seu marido. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. O Senhor quer aqui, irmãos, despertar no coração daquela mulher um senso de necessidade além da água física. A necessidade de reconhecer a sua sede. A necessidade de reconhecer que ela precisa mais do que aquela água física. Ela responde de forma abrupta: eu não tenho marido. Talvez ignorante, né? Imagine aí essa mulher, depois que ele fala, esse judeu falando: vá buscar o seu marido. E de repente ela: eu não tenho marido. Não? Ela responde de forma abrupta aqui a pergunta do Senhor, de forma rápida, aqui talvez querendo mudar de assunto. Talvez querendo que Jesus se calasse, né? Mas aquele que conhece a mente e o coração não se satisfaz com essa resposta seca dela. Jesus Cristo não se satisfaz com essa resposta abrupta e simples. Apesar de ele elogiar a sinceridade dela em dizer: eu não tenho marido, ele diz, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Mas isso não é suficiente. Ele revela toda a verdade e expõe então os seus pecados. Jesus Cristo revela com graça e verdade a real necessidade daquela mulher. Ele diz: você disse com sinceridade,
porque você já teve 5 maridos. E esse que você tem agora não é seu. Não é o seu marido. Irmãos, não se sabe ao certo se os seus maridos, os maridos dessa mulher anteriores, se divorciaram dela, talvez por impureza, talvez fosse uma mulher do mundo que traísse o marido, né? Ou talvez esses maridos tiveram sido mortos. Eu acho improvável. Ou então ela era muito cheia de azar, né? Porque ela já teve 5 maridos. E ela não está com nenhum deles. Ou eles deixaram, talvez por causa da vida impura dela, ou os 5 morreram. O mais provável é que ela tenha tido uma vida indecente mesmo. Porque o atual marido, o Senhor Jesus Cristo diz, não é legitimamente o marido dela. Irmãos, as meias verdades daquela mulher não convenceram Jesus Cristo da sua inocência. Ela diz, eu não tenho marido. Mas isso não era tudo. Era uma meia verdade. Irmãos, aquele que conhece mente e coração, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João vai dizer no seu Evangelho, havia revelado a podridão do pecado que havia no coração daquela mulher, para que enfim ela pudesse compreender a real necessidade de arrependimento e não se desculpar, mas entender que ela precisava da água viva. O que nós aprendemos com isso, irmãos, é que as suas desculpas, elas não cobrem, elas não encobrem o que o Senhor conhece a seu respeito. As meias verdades, a sua sinceridade, né, não encobrirão o seu pecado. Algumas pessoas gostam de dizer o seguinte, eu ouvi demais isso. Olha, não adianta eu ir para a igreja, estou usando só um exemplo, esse exemplo talvez seja fraco, mas algumas pessoas dizem, não adianta eu ir para a igreja se eu não estou com vontade. Será que essa pessoa está sendo sincera em dizer isso? Certamente. Mas não significa que Deus vai, tá tudo bem, você está sendo sincera. Não. A nossa sinceridade não encobrirá a necessidade, o pecado do nosso coração. Você pode até encobrir seus pecados com sinceridade das outras pessoas. Mas o Senhor conhece a real situação do seu coração. O que a mulher quis dizer é, deixe para lá. Deixe isso para lá, Senhor. Ou, seu judeu, deixe isso para lá. Não vá se importar com isso, essas coisas passaram. Mas Jesus Cristo quer que ela confesse. Jesus Cristo quer que ela entenda a real necessidade. A sua necessidade da água viva, a vida eterna, a salvação, não vem. A sua vida não enche a sua vida com meias verdades. É necessário o reconhecimento dos seus pecados. É necessário confessar os seus pecados. Jesus Cristo conhecia o coração daquela mulher, Jesus Cristo conhece o seu coração, sabe que você é pecador, mas Ele quer que você confesse, que reconheça isso. Para que você possa desfrutar, então, das bênçãos que a água viva dá. Que a água viva traz na sua vida. Que é a satisfação plena. E que não mais você precise buscar nas cisternas vazias. Nas cisternas cheias de podridão, de água parada, sujas, talvez com sujeira de morcego, esterco de animais. É a água que o mundo oferece. A água que Cristo oferece é uma água fresca, pura, que jorra da fonte do seu coração.
a vida eterna. Irmão, que a graça e a verdade seja evidente na sua vida. Que você demonstre essa graça como Jesus Cristo demonstrou na vida de pecadores. Abrindo mão dos seus direitos, sendo manso, aproveitando as oportunidades, não arrodeando, mas providenciando os meios para que você possa pregar o Evangelho. Oferecendo a água viva que é Cristo. E mostrando a Cristo, revelando o pecado do pecador. Não amacie. Pregue o Evangelho verdadeiro. Aquele que revela a verdadeira situação do coração do pecador. Amém? Nosso Deus, amado Pai, nós te louvamos por Tua graça e misericórdia. Muito obrigado por Tua graça e verdade. O Senhor demonstrou graça oferecendo a água viva. O Senhor também demonstrou a verdade, mostrando a real situação do coração do pecado, do coração da mulher samaritana. O Senhor assim agiu conosco, mostrando a real situação, agindo com graça, nos oferecendo a vida eterna, mas agindo também com verdade, nos mostrando a real situação do nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a solução para a nossa necessidade. O Senhor nos encheu de água viva. E nós somos agora uma fonte para jorrar, que oferece para outros a verdadeira água viva. Muito obrigado por isso. Nós não merecemos tão grande graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.